Bom dia, oitavo ano, como estão todos? Na nossa aula de artes de hoje, a gente vai dar início à nossa segunda unidade. E a gente hoje vai estar falando sobre romantismo na Europa, né? O romantismo europeu. Ele traz umas grandes mudanças. Lá no final do século XVIII, mais precisamente na França, foi tomada por um sentimento de liberdade estabelecido, né, pela Revolução Francesa. O lema da República Francesa era Égalité, Liberté, Fraternité, que seria liberdade, igualdade e fraternidade. Teve como inspiração a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, escrita em 1789, e sintetizava um projeto de um país que vislumbrou, a partir de então, com a tomada do poder francês de Napoleão Bonaparte, em 1799. As ideias de liberdades sonhadas foram enfraquecidas pelo regime ditatorial. Além disso, o progresso material, decorrente da Revolução Industrial iniciada na Inglaterra na segunda metade do século XVIII, trouxe consequências, né, sociais bastante negativas, entre elas a substituição de grande parte do trabalho manual feito pelos franceses, mas agora feito pelas máquinas. Esse cenário político e social despertou em alguns artistas do período um sentimento de descontentamento, né? A razão pegada pelo iluminismo, como já estudamos em história. Vocês devem ter estudado. Já não era suficiente e, portanto, a arte passou a ser o caminho para fugir daquela realidade retratando o drama humano. Como a gente pode ver, né, o romantismo é um estilo artístico que nasceu num contexto sócio-histórico influenciado pela visão de alguns escritores pré-românticos, né, alemães como John Goethe, Friedrich Schiller. E esses escritores, a liberdade, a emoção, a espiritualidade e a juventude foram inspirações, né, para suas produções literárias iniciais. A literatura, então, abriu, né, caminhos que no fim do século XVIII, nas primeiras décadas do século XIX, muitos artistas visuais, né, com base no neoclassicismo, né, antiguidade, o novo clássico, o neoclassicismo é o novo clássico, é a retomada de nada mais do que as ideias classicistas, né, para o novo, da antigo para o novo, para o próximo. Para iniciar, a produção se passou a valorizar a liberdade, né, as emoções individuais, a instituição e o nacionalismo. Ainda, o descontentamento com a realidade trouxe à tona um sentimento de melancolia, com um tema mais frequente no romantismo, né? Qual de vocês aí não já ouviu aquela velha expressão, esse filme é tão romântico, essa cena é tão romântica na novela, nossa, essa música de fulano é tão romântica, né? Certamente a gente já deve ter escutado isso várias e várias vezes, ou falarmos até frases parecidas, não é mesmo? O romantismo influenciou a arte de tal modo que teve parte dos seus princípios assemelhados à cultura em geral, inclusive o nosso vocabulário, né? A gente usa essas expressões. Mas uma das características da pintura romântica, a temática era extremamente emocional e o foco das obras românticas, né? Além disso, característica importante do estilo romântico é a dramaticidade, que se aproxima do estilo barroco. Apesar que os artistas românticos se rebelaram contra o estilo neoclássico e, consequentemente, contra a rigidez das regras clássicas impostas pela academia, né? Eles acabaram utilizando alguns dos elementos da arte antiga, ainda de forma exagerada e distorcida, né? E retomaram muitas vezes a estética da pintura gótica medieval, ainda com diversas diferenças em nuances. É possível salientar que algumas das tendências que persistiram nesse período romântico, a quais veremos na próxima aula. Qualquer dúvida sobre a aula de hoje é só perguntar, eu passei a atividade para vocês, viu?
Forte abraço, estudem!